Olá, eu sou a professora Conceição, professora de Matemática e Química do Macfísica, e estou aqui hoje para dar a vocês uma dica de Química. É muito importante que você saiba localizar um elemento na tabela periódica. Nós sabemos que a tabela periódica ela é dividida em períodos e grupos ou famílias. Os períodos é muito fácil de serem localizados. Por quê? O período indica o número de níveis que o elemento apresenta. Então, por exemplo, temos aqui um elemento de número atômico 47. O que é número atômico? Número de prótons, que para um átomo neutro também é o número de elétrons. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, nós vamos ter aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, para 47 faltam 9. Mas aí eu devo me lembrar, que aliás eu vou aproveitar até e vou colocar o 5s2 aqui pertinho, ó. Eu tenho que me lembrar que toda vez que uma distribuição termina em S2D9, trata-se de uma distribuição anormal. Estão lembrados? Que na distribuição anormal, nós transferimos um elétron do S para o D. Nós temos duas distribuições em que isso acontece. Toda vez que a distribuição termina em S2D4, ela passa a ser S1D5, e toda vez que ela termina em S2D9, que ela passa a ser S1D10. Então, essa é uma distribuição anormal. Mas o importante é você verificar que nessa distribuição, quantos níveis eu tenho. Então, olho pelo número da frente, que representa o nível, e o maior número que eu tenho é 5. Então, esse elemento tem 5 níveis, portanto, com certeza estará no 5º período. Será que nós estamos certos? Vamos olhar a tabela? Olha aqui. Se nós olharmos a tabela, 5º período, número atômico 47. Temos o número atômico 47 no 5º período, onde ele está? Aqui, prata, o elemento prata, correto? Então, achar o período é muito simples. Agora, e para encontrarmos o grupo ou família? Grupo ou família é a coluna vertical na tabela periódica, não é? E o que nós sabemos a respeito dos grupos ou famílias? Os grupos ou famílias, eles são em número de 18, não é? E para cada grupo ou família, o número de elétrons de valência é o mesmo, tá? E aí, a gente pode reconhecer o grupo ou família em que estamos pela distribuição periférica. O que é isso? É como a distribuição de Linus Pauling termina, tá? Então, vamos lá? Olha, grupo 1, que também é o grupo chamado família dos metais alcalinos. E por que chama metais alcalinos? Porque a maioria dos elementos era encontrado em cinzas de plantas. E as cinzas de plantas eram chamadas de álcalis. Então, por isso, família dos metais alcalinos. Todos os elementos que pertencem a este grupo têm a distribuição terminada sempre assim, NS1.
Então, por exemplo, é um elemento do quarto período, vai terminar em 4S1. É um elemento do sexto período, vai terminar em 6S1. Correto? Cuidado com o grupo 1, que o grupo 1 começa com o elemento hidrogênio. E nós temos que nos lembrar que o elemento hidrogênio, embora esteja no grupo 1, ele não é um metal alcalino. Ele é um elemento especial, ele é um elemento ímpar na nossa tabela. Ele não é metal e também não é ametal. Correto? Isso nós temos que ter em mente. Grupo 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Por que alcalinos terrosos? Porque também eram encontrados em cinzas de plantas, mas cinzas de plantas no meio de rochas, já dentro do solo, tá? Então, quem está no grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. E por isso a distribuição termina sempre em NS2. Correto? Pessoal, toda vez que eu faço uma distribuição eletrônica e ela termina em S ou P, estes elementos são classificados como elementos representativos. Então, aqui nós temos elementos representativos, porque eles terminam a distribuição em S. Correto? Agora, grupo 3. Como termina a distribuição do grupo 3? Do grupo 3 até o grupo 12, a distribuição vai terminar em D. E no grupo 3, nós teremos a distribuição assim, ó. NS2, N-1, D1. De modo que, por exemplo, essa terminação pode ser 4S2, 3D1. 3D1. Sempre o subnível D está no nível anterior ao de valência. Então, nós podemos dizer assim, que quem é do grupo 3 até o grupo 12 vai ter na camada de valência 2 elétrons. Porém, eu não vou analisar só a camada de valência. Eu vou analisar a camada de valência e o subnível D da camada anterior. De modo que, por que o grupo chama 3? Porque esta somatória aqui, ó, dá 3. 2 mais 1, 3, tá? Então, agora já dá para vocês começarem a entender. Como vai ser o grupo 4? O grupo 4 vai ser NS2, N-1, D2. De modo que 2 mais 2, 4. Correto? Então, pode ser que a distribuição termine assim, ó. 6S2, 5D2, tá? Quem é do grupo 5 vai terminar a distribuição em NS2, N-1, D3, porque 2 mais 3, 5. Agora, preste atenção no grupo 6. Como termina a distribuição? NS2, N-1, D4. Mas o que eu sei de distribuições que terminam em D4? São distribuições anormais. O que a gente faz? Transfere um elétron do S para o D. Então, presta atenção que isso é uma distribuição anormal, tá? Quem é do grupo 7, a distribuição vai terminar em NS2, N-1, D5, porque 2 mais 5, 7, né? Grupo 8, NS2, N-1, D6, 2 mais 6, 8. Grupo 9, NS2, N-1, D7, 2 mais 7, 9. Grupo 10, NS2, N-1, D8, 2 mais 8, 10. Grupo 11, presta atenção, NS2, N-1, D9,
porque 2 mais 9, 11. Mas o que eu sei do D9? É a segunda e última configuração anormal. Toda vez que a distribuição termina em D9, eu transfiro um elétron do S para o D. Segunda e última distribuição anormal, tá? E o grupo 12, a distribuição termina em NS2, N-1, D10. Porque 2 mais 10, 12. E 10 é o máximo de elétrons que eu consigo colocar no subnível D, não é? Todos esses grupos terminam em D. Grupos, elementos que terminam com a distribuição em D, são os chamados elementos de transição. E tem alguns autores que chamam isso de elemento de transição externa. Mas não é sempre que vocês encontram, não. Eu quero citar porque, de repente, no vestibular que vocês prestam, aparece, né? Por que esses elementos são chamados elementos de transição externa? Porque nós teremos também os elementos de transição interna, tá? Vamos em frente? Tá. Do grupo 13 ao grupo 18, nós vamos voltar a analisar só a camada de valência. E, no caso, o número de elétrons da camada de valência vai corresponder à unidade do grupo. Então, se você está no grupo 14, os elétrons de valência são 4. No grupo 17, os elétrons de valência são 7. No grupo 18, os elétrons de valência são 8, tá? Então, vamos lá? Ó, se eu estou no grupo 13, como termina a distribuição de quem está no grupo 13? Ela termina em NS2, NP1. Vejam que eu estou no mesmo nível, N, não é? E a soma dos elétrons dá 3. Então, por exemplo, faz parte desse grupo quem termina em 4S2, 4P1, certo? Grupo 14, 4 elétrons de valência, então a distribuição termina em NS2, NP2, 2 mais 2, 4, tá? Grupo 15, a distribuição termina NS2, NP3, porque 2 mais 3, 5, que são os elétrons de valência. O grupo 13 é chamado família do boro, porque o boro é o primeiro elemento deste grupo. O grupo 14 é chamado família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento desse grupo. O grupo 15 é chamado família do nitrogênio, primeiro elemento do grupo. Agora, o grupo 16, 6 elétrons de valência, é a família dos calcogênios, que também já foram chamados família dos chalcogênios, tá? A distribuição vai terminar assim, ó, NS2, NP4, 2 mais 4, 6, tá? Grupo 17. O grupo 17 é muito importante, principalmente na orgânica. É a família dos halogênios. E nesse grupo eu tenho 7 elétrons na camada de valência, então a distribuição termina assim, NS2, NP5. E o grupo 18? O grupo 18 é um grupo feliz, é a família dos gases nobres ou a família dos gases raros. São os elementos químicos da nossa tabela já estabilizados, que não têm a tendência a fazer ligação química. Prestem atenção, não tem a tendência. Eu posso obrigá-los a fazer ligação química, mas tendência eles não têm, porque já estão totalmente estabilizados. Eles já têm 8 elétrons na camada de valência, já completaram o octeto, tá? Então, se são 8 elétrons na camada de valência, a distribuição termina assim, NS2, NP6, 2 mais 6, 8. Cuidado que aqui
nós temos uma exceção. Quem é a nossa exceção aí? A nossa exceção é o primeiro elemento do grupo, hélio, tá? Ele é simplesmente um S2, ele só tem o primeiro nível, e o primeiro nível se completa com 2 elétrons, então ele também está estabilizado. Não com a regra do octeto, mas sim com a regra do dueto, tá? É o único que foge a essa distribuição periférica. Bom, todos esses grupos terminam em P. Quando a distribuição termina em P, nós temos aqui elementos representativos. Então, já vamos guardando, ó. Distribuição terminada em S ou P, elementos representativos. Distribuição terminada em D, elementos de transição, que pode ser chamado também transição externa. Mas acontece que na tabela nós temos 2 séries colocadas fora da tabela, fora dos períodos, não é? A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Por que elas são colocadas fora, gente? Elas são colocadas fora porque todos os elementos dessa série, olhem aqui, todos os elementos desta série deveriam estar neste quadrinho aqui. E desta série de baixo, todos neste outro quadrinho. Então, toda a série dos lantanídeos deve pertencer ao grupo 3, não é? No 6º período. E toda a série dos actinídeos deve pertencer ao grupo 3 no 7º período. Correto? Teríamos que fazer uma sanfoninha aqui, ó, colocando todos esses elementos. Ia ficar muito complexo. Então, por isso que a gente coloca a parte, tá? O que acontece com esses elementos? Esses elementos terminam a distribuição no subnível F, tá? Então, veja bem, todos os elementos que fazem parte da série dos lantanídeos, como a série dos lantanídeos está no 6º período, todos eles terminam assim, ó, 6S2, 4F alguma coisa. 4Fx, sendo que esse x varia então de 1 até 14, que é o máximo de elétrons que eu posso colocar em F, tá? Vocês perceberam que o subnível F vai estar 2 níveis acima do último nível? Prestem atenção nisso, tá? E na série dos actinídeos, a distribuição periférica termina em 7S2, porque eu estou no 7º período, 5Fx, com x variando também de 1 a 14, tá? Portanto, elementos que participam dessas séries são chamados elementos de transição interna. Então, agora você entendeu por que alguns adotam estes como transição externa. Mas, no geral, nós não temos esse hábito, não. A gente diz que são só elementos de transição. Então, gente, se vocês tiverem todas essas informações aí na sua cabecinha, vocês fazem a localização dos elementos na tabela com muita facilidade. Por exemplo, olha esse que nós já tínhamos iniciado. Nós vimos que ele é do 5º período. Como terminou a distribuição? Em D, então ele é um elemento de transição. E toda vez que a distribuição termina em D, como que eu localizo o grupo? Somando os elétrons de S com D. Então, 1 mais 10, 11, estamos aqui no grupo 11. Tá? Distribuição 92, vamos lá? Ó, 1S2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, depois 5d10 vem o 6p6, 7s2, e aí eu volto no 5f, vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 56 mais 14, 70, 80, 86, 88, para 92 faltam 4, correto? Então, olha aqui, em que período nós estamos? Nós temos aqui 7 níveis, então nós estamos no 7º período. Como terminou a distribuição? A distribuição terminou em F. Quando a distribuição termina em F, estamos diante de um elemento de transição interna. A que grupo pertencem os elementos de transição interna? Todos os elementos de transição interna pertencem ao grupo 3, como mostrei a vocês. E que série é essa? A série que termina em 7s2, 5f alguma coisa, é a série dos actinídeos. Actinídeos. Correto? Tá? Vamos pensar também nesse C? Olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p, vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, para 52 faltam 4. Então, gente, quem é o nível de valência? Olha aqui, ó. Tem 5 níveis, então nós estamos no 5º período. A distribuição termina em P, então isto é um elemento representativo. Elemento representativo com o número de elétrons na última camada igual a 6, então nós estamos no grupo 16, tá? Grupo 16 tem nome, é a família dos calcogênios. Então agora, vamos conferir? Vamos ver se nós realmente acertamos só com o que nós tínhamos na lousa? Ó, trazendo aqui a nossa tabela. Onde está, deixa eu colocar ela de modo que vocês consigam ver também os cálculos que fizemos. Onde está o elemento de número 47? Elemento de número 47 está aqui, ó. Ele pertence ao grupo 11, está no 5º período e é um elemento de transição. Número atômico 92, olha aqui. Urânio. Tá? Ele pertence à série dos actinídeos, que nós sabemos que é aqui do grupo 3,
7º período. E vocês vejam mais uma curiosidade interessante. A distribuição dele não terminou em 5F4? 5F4? Qual é a posição dele na série? 1, 2, 3, 4. Então, com certeza, esse aqui termina em 5F1, 5F2, 5F3, 5F4. Ok? E número atômico 52, gente, onde tá? Olha ele aqui, ó. É o telúrio. Ele faz parte do grupo 16, como a gente deduziu. E está no 5º período, como nós também deduzimos. É um elemento representativo. Ficou claro? Aprenderam bem localizar o elemento na tabela periódica? Isso é muito importante, principalmente para trabalharmos com ligações químicas. E à medida que a gente vai usando a tabela e sabendo localizar os elementos, alguns elementos são tão usados que a gente acaba decorando. E isso facilita muito. Por exemplo, vou fazer uma ligação química entre cálcio e cloro. Cálcio eu já usei tanto que eu sei que ele é do grupo 2. E o cloro, já usei muito também, eu sei que ele é do grupo 17. Ficou bem claro? Espero que tenham entendido. Façam aí algum comentário a respeito do nosso vídeo. Inscrevam-se no nosso canal e até a próxima!